Os mísseis Patriot têm sido um tema polêmico durante a guerra na Ucrânia. A Ucrânia quer o máximo que conseguir colocar as mãos. A Rússia já advertiu o Ocidente para não fornecê-los, pois sabe o quão poderosos esses mísseis são. O Ocidente ignorou essa linha vermelha específica. Porém, a solicitação da Ucrânia por mísseis Patriot continuou. E há uma boa razão pela qual os Patriots são a melhor ferramenta que a Ucrânia tem para se defender dos bombardeios aéreos do presidente russo Vladimir Putin. Mas o que são mísseis Patriot? E por que todos, incluindo a Ucrânia, os querem? Este vídeo examina as respostas para essas perguntas, começando com uma grande razão pela qual os Patriots são tão vitais. Não há melhor míssil de defesa aérea para lidar com ameaças de mísseis balísticos. Um míssil balístico é um míssil autopropulsionado e autoguiado que segue uma trajetória balística até seu alvo. Isso significa que os mísseis, basicamente, viajam em um grande arco, pois são disparados tão alto no céu que a maioria dos sistemas de defesa aérea não consegue mirá-los. Eventualmente, o míssil começa a descer de volta à Terra, guiado por sistemas internos a velocidades devastadoramente altas. Isso os torna difíceis de acertar, mesmo em sua fase terminal, quando estariam ao alcance das defesas aéreas típicas. Os mísseis balísticos também são poderosos e podem ser carregados com ogivas explosivas, químicas, biológicas e, em alguns casos, nucleares. Eles podem ser lançados da terra, do mar ou do ar, dependendo do tipo de míssil, e representam uma grande ameaça para qualquer nação que seja forçada a confrontá-los. A Rússia tem muitos mísseis balísticos. Precisamente, quantos depende da fonte. Em 21 de junho, o Kiev Independent informou que o atual arsenal de armas da Rússia inclui 1.950 mísseis, além de muitos milhares de drones. Nem todos esses são mísseis balísticos, mas o Kiev Independent relatou isso. Entre os 1.950 estão 500 mísseis balísticos Iskander-M150, dos mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia, e até 60 mísseis balísticos KN-2, 3. Os últimos são fabricados na Coreia do Norte e provavelmente foram fornecidos a Putin graças ao seu acordo de defesa cooperativo com a nação de outra forma isolada. Números ligeiramente diferentes foram relatados pelo Defense Express. Um mês depois, em 13 de julho, ele disse que os dados fornecidos pelas redes de inteligência de defesa da Ucrânia sugeriam que a Rússia tem 250 Iskander-Ms e 50K N-23, em vez de 560 respectivamente. Isso daria à Rússia um arsenal de 300 mísseis balísticos de curto alcance que poderia usar contra a Ucrânia, que a Rússia está apoiando. Com cerca de 60 lançadores móveis que foram implantados perto da fronteira que compartilha com a Ucrânia. Na realidade, o verdadeiro número do arsenal não importa tanto quanto o simples fato de que a Rússia tem um arsenal de mísseis balísticos e usa esses mísseis para prejudicar a Ucrânia. Talvez o exemplo mais devastador de como a Rússia usa seus mísseis balísticos tenha vindo em abril, quando a Rússia lançou um par de seus mísseis Iskander em Sumy. O ataque foi bem sucedido do ponto de vista russo. Matou pelo menos 34 pessoas e feriu outras 117, incluindo 15 crianças, informou a BBC na época. O ataque foi notável, não apenas porque a Rússia mirou uma cidade ucraniana com seus mísseis, já que vem fazendo isso há muito tempo, mas porque o ataque ocorreu. No domingo de Ramos, um dia de celebração religiosa, foi transformado em um de luto em Sumy graças aos Iskanders da Rússia. E isso nos traz de volta aos mísseis Patriot. Como o Kiev Independent disse em 14 de julho, os mísseis balísticos não seguem a trajetória plana que um míssil de cruzeiro segue. Eles viajam em arcos, subindo até a atmosfera da Terra antes de voltarem a cair, como mencionado antes. Essa trajetória balística permite que os mísseis quebrem facilmente a barreira do som com sua velocidade, tornando-os incrivelmente difíceis de interceptar. Sem mísseis especiais projetados especificamente para parar mísseis balísticos em seu caminho. E é isso que os mísseis Patriot são projetados para fazer. A Lockheed Martin, que fabrica o míssil, promove o PAC-3, ou Patriot Advanced Capability, 3 MSCC, como o míssil de defesa aérea mais avançado do mundo. Não está errado.
Os mísseis Patriot são projetados para serem capazes de interceptar mísseis balísticos, além de serem versáteis o suficiente para lidar com mísseis de cruzeiro e aeronaves até, incluindo jatos de combate de movimento rápido. O especialista em defesa Andrei Karuk explica mais ao falar com o Kyiv Independent. A vantagem dos Patriots é a sua arquitetura aberta, que permite o uso de diferentes armas e até mesmo diferentes radares, ele diz. Isso cobre a bateria e os lançamentos, juntamente com a sua versatilidade. Mas, e os próprios mísseis Patriot? A eficácia contra mísseis balísticos depende totalmente de qual versão do míssil Patriot está sendo usada, o PAC-2 ou o PAC-3. O PAC-2 é a versão legado do míssil Patriot, embora ainda seja uma perspectiva perigosa para os mísseis balísticos da Rússia. Air and Space explica que é um míssil interceptador de combustível sólido de um estágio que é lançado do solo, e geralmente é carregado com uma ogiva de alto explosivo. Chave para suas capacidades são sua velocidade extremamente alta e sua capacidade de atingir alvos em altas altitudes. O PAC-2 pode atingir velocidades superiores a 3.500 milhas por hora, equiparando-se ou excedendo a maioria dos mísseis balísticos. O PAC-2 também pode acertar um alvo a uma altitude de até 20 milhas. Lembra do que foi mencionado anteriormente sobre a trajetória balística dos mísseis? A Ucrânia precisa se defender. O Iskander-M pode alcançar altitudes entre 37 e 31 milhas. Portanto, um PAC-2 pode não conseguir atingir esses mísseis no ápice de suas trajetórias. Mas ele pode viajar alto o suficiente em um alcance de 60 milhas para destruir os Iskanders muito antes de terem qualquer chance de cair em um alvo no chão. O PAC-2 entrou em serviço em 2002 e provou sua utilidade durante a Operação Liberdade do Iraque. Mas os Estados Unidos da América queriam uma versão melhor do míssil Patriot, uma versão que pudesse atingir com mais força e com maior precisão para fortalecer a defesa contra a ameaça de mísseis balísticos inimigos. Foi isso que conseguiu com o PAC-3. Como o PAC-2 ou PAC-3 é um míssil interceptador projetado para lidar com ameaças de mísseis balísticos. E à primeira vista, pode não parecer uma grande melhoria em relação ao seu antecessor. Em alguns casos, pode até ser visto como um rebaixamento. Por exemplo, o PAC-3 tem um alcance menor que o PAC-2, pois só é capaz de percorrer entre 12 e 22 milhas para atingir um alvo. Isso cria um pouco mais de risco para o usuário, pois eles têm que permitir que uma ameaça balística se aproxime antes de contra-atacar. O PAC-3 compensa a pequena desvantagem com uma série de recursos que o tornam uma escolha melhor do que o PAC-2. Esses recursos iniciam com a abordagem de acertar para matar adotada pelo míssil. Com essa abordagem, o PAC-3 não depende de uma ogiva explosiva para destruir um alvo que se aproxima. Em vez disso, ele depende da energia cinética gerada quando o míssil atinge seu alvo para destruir o referido alvo. Isso contrasta diretamente com o PAC-2, que, como explica o Kyiv Independent, possui uma ogiva de fragmentação por explosão. O PAC-2 explode perto de um alvo. O PAC-3 passa diretamente por ele, dizimando o alvo diretamente. O PAC-3 também é capaz de atingir Mach 5, o que equivale a cerca de 6.174 km por hora. Isso é um pouco mais rápido que o PAC-2. E cada pequeno aumento de velocidade ajuda quando se enfrenta mísseis balísticos que se aproximam. Ele também possui um buscador de radar ativo no nariz, permitindo rastrear e se envolver com um alvo que se aproxima autonomamente. Atualizações de meio de curso dos sistemas de radar terrestres das baterias Patriot auxiliam esse buscador, garantindo que o PAC-3 quase certamente acertará diretamente seu alvo. Há também a pequena questão do aprimoramento do segmento de mísseis PAC-3 do Missile Segment Enhancement a considerar. A versão mais avançada do PAC-3. O Missile Segment Enhancement aumenta o alcance e permite que o míssil atinja ameaças em altitudes mais altas. O Kyiv Independent diz que isso o torna a escolha ideal para uso contra os mísseis balísticos Iskander-KN-23 e Kinzhal, que a Rússia tem em seu arsenal. Há duas razões pelas quais todos, especialmente na Europa, desejam os mísseis Patriot. A Rússia apresenta uma significativa ameaça de mísseis balísticos.
como já provou várias vezes durante a guerra na Ucrânia. Também vale a pena notar que a Rússia possui mísseis balísticos intercontinentais capazes de transportar ogivas nucleares, além dos mísseis balísticos de curto alcance já mencionados. Contrapor essa ameaça é uma prioridade para todas as nações europeias. Especialmente porque muitos na OTAN acreditam que a Rússia vai mirar além da Ucrânia se a invasão de Putin for bem sucedida. O chefe da OTAN, Mark Rutte, deu esse aviso em junho. A Rússia estará pronta para usar força militar contra a OTAN dentro de 5 anos. 5 anos. Vamos não nos chutar. Estamos todos no flanco leste agora. Essa necessidade de defesa contra mísseis balísticos explica a segunda razão pela qual todos querem mísseis Patriot. Os Patriots são especificamente projetados para enfrentar a ameaça balística. Esses estão em falta na Europa, embora existam outros. O sistema Infrared Imaging System TU Thrust Vector Controlled da Alemanha, por exemplo, pode enfrentar ameaças balísticas. No entanto, o Patriot é o melhor do grupo, com muitos outros sendo apenas adequados para mísseis de cruzeiro, drones e aeronaves. Então, há a necessidade e o produto. Isso leva ao terceiro motivo pelo qual todos querem colocar as mãos nos mísseis Patriot agora mesmo. A oferta não está correspondendo à demanda, como evidenciado nas ações dos Estados Unidos da América em julho. O país decidiu interromper temporariamente o envio de alguns mísseis Patriot destinados à Ucrânia durante o governo Biden, reconhecendo inquietações dos Estados Unidos da América quanto aos seus próprios estoques desses mísseis. Essa pausa ocorreu quando a notícia de que o Pentágono tinha apenas cerca de 25% dos mísseis Patriot de que precisaria para todos os seus próximos planos militares. Esse déficit ocorreu após os Estados Unidos da América bombardearem vários locais nucleares importantes do Irã em uma intervenção no país, em uma missão apelidada de Operação Martelo da Meia-Noite. Saiba mais sobre essa missão em nosso vídeo que cobre o evento. Apesar do sucesso geral da missão, ela provocou respostas do Irã, contra as quais os Estados Unidos da América tiveram que se defender. Isso consumiu os estoques da América, relatou The Guardian em 8 de julho, levando à pausa. Na verdade, o problema existia antes da missão no Irã. A administração Trump estava investigando a diminuição dos estoques de mísseis Patriot da América em fevereiro, com essas deliberações acelerando após Trump aprovar uma longa série de ataques aéreos contra os Houthis no Iêmen. A pausa desde então foi suspensa. Os mísseis Patriot estão novamente a caminho da Ucrânia, mas mesmo assim, a Ucrânia não está recebendo nem perto do que precisa. Segundo o Kiev Independent, os Estados Unidos da América concordaram em enviar 10 mísseis Patriot para a Ucrânia, custando cerca de 4 milhões de dólares cada. Isso é alguma coisa, mas cara que diz que é uma gota no oceano, comparado ao que a Ucrânia precisa para defender seus céus contra os mísseis balísticos da Rússia. Atirar em alvos balísticos normalmente requer o lançamento de 2 mísseis ao mesmo tempo para derrubá-los com precisão, adiciona Karuk. Uma simples matemática nos diz que 10 mísseis Patriot podem eliminar 5 mísseis balísticos russos se Karuk estiver correto. Dado que a Rússia tem estoques de mísseis balísticos que chegam a centenas, fica claro por que 10 é uma gota no oceano. E os Estados Unidos da América também enfrentam esse problema. Voltando a focar no Irã novamente, de acordo com The Guardian, o Irã tem cerca de 1.000 mísseis balísticos que poderia escolher usar contra as bases da América no Oriente Médio. Se esse conflito reacender, os Estados Unidos da América estarão esperando que não aconteça. Agora busca a paz no Oriente Médio após a Operação Martelo da Meia-Noite. Mas se o Irã começar a disparar mísseis, os Estados Unidos da América só constroem cerca de 600 mísseis Patriot por ano para contra-atacar, assumindo que os números de Karuk e do The Guardian sejam precisos. Isso indica que os Estados Unidos da América levariam pouco mais de 3 anos para produzir Patriots o bastante para cobrir todo o arsenal de mísseis balísticos do Irã. Lembre-se que o Irã é apenas um dos países que pode representar uma ameaça aos Estados Unidos da América. China e Rússia também possuem mísseis balísticos, assim como outros possíveis inimigos ocidentais, incluindo Belarus, Coreia do Norte e Paquistão.
Até mesmo os Houthis, no Iêmen, possuem vários tipos de mísseis balísticos, incluindo o SS-20 e o Frog 7, diz a Associação de Controle de Armas. Para cada míssil Patriot que os Estados Unidos da América entregam à Ucrânia, perde um míssil que poderia usar para se defender contra as ameaças que qualquer um desses países poderia representar durante um conflito direto. É oferta e demanda. Os Estados Unidos da América controlam a oferta e tem muita demanda interna potencial para justificar a restrição de quantos mísseis Patriot envia para outros lugares. A Ucrânia entende isso e tem tentado encontrar soluções. Ela instou seus outros parceiros ocidentais, além dos Estados Unidos da América, a fornecerem mísseis Patriot e sistemas. Porém, os problemas de estoque ressurgem novamente. Muitos dos parceiros ocidentais da Ucrânia hesitam em doar seus mísseis Patriot pelo mesmo motivo que os Estados Unidos da América. Eles precisam do que têm para se defenderem em caso de um futuro ataque. A Ucrânia sugeriu que poderia construir mísseis Patriot domesticamente se os Estados Unidos da América concederem licença para tal. Durante a 25ª cúpula de Ramstein em janeiro, Zelensky afirmou que estavam ocorrendo conversas que poderiam levar a isso se tornar uma realidade. Contudo, aparentemente nada resultou dessas conversas até agora, o que não surpreende. O míssil Patriot está entre os mais avançados da América, então seria cauteloso em explicar exatamente como funciona para qualquer pessoa. Permitir que a Ucrânia construa os mísseis, mesmo sob licença, cria a possibilidade de que ela possa vendê-los para seus aliados posteriormente. Os Estados Unidos da América não querem isso. Prefere controlar o fornecimento, o que cria um problema de demanda, quando o fornecimento é de apenas 600 mísseis Patriot por ano para distribuir entre vários compradores. Frank Ledwidge, que é especialista em capacidades militares e estratégia na Universidade de Portsmouth, do Reino Unido, resume a situação para o Kyiv Independent. Os Estados Unidos da América claramente não nos dirão quantos mísseis eles têm, nem deveriam. Mas eu não acho que eles estão em um bom lugar, disse Ledwidge. Eles veriam o fornecimento de armas para a Ucrânia como um risco para o próprio futuro, particularmente no Pacífico Ocidental e, em menor grau, no Oriente Médio, que eles veem como um teatro secundário. A sugestão de licenciamento parece ter sido rejeitada. A Ucrânia tem encontrado dificuldades em persuadir seus aliados ocidentais a fornecer mais mísseis Patriot, pois todos desejam mantê-los para si mesmos. Existe alguma solução possível para o problema de fornecimento? A Lockheed Martin, nos Estados Unidos da América, vem gradualmente recebendo mais recursos para a produção de mísseis Patriot. Um relatório de notícias de defesa de 2024 revela que a empresa estava construindo 350 desses mísseis anualmente em 2018. Isso aumentou para 500 por ano em 2021, que é o ano antes de Putin invadir a Ucrânia. A Lockheed Martin tinha recursos para fabricar 550 desses mísseis em 2024. Está agora construindo 600 por ano, como disse o Guardian, o que sugere que os Estados Unidos da América estão aumentando lentamente a produção. A Lockheed Martin construiu uma instalação de 85 mil pés quadrados que permite fabricar mais mísseis PAC-3 Missile Segment Enhancement rapidamente. Até 2027, a empresa pretende estar em um ponto onde está construindo 650 mísseis Patriot por ano. Esse é um bom progresso, mas como já estabelecido, mesmo atingindo 650 novos mísseis por ano, não basta para manter os estoques dos Estados Unidos da América. Mantenha os usuários europeus dos Patriots abastecidos e garanta que a Ucrânia tenha mísseis suficientes para se defender contra a Rússia. O fabricante alemão de defesa Rheinmetall também parece estar entrando na briga. Em 18 de maio, Militani informou que a empresa está colaborando com a Lockheed Martin para estabelecer uma instalação de produção em larga escala na Europa que fabricará mísseis ATACMS e Patriot PAC-3. As negociações ainda estão em andamento, mas o motivo específico dado para a mudança é que a produção dos Estados Unidos da América não está acompanhando a demanda. Como explicou Armin Papiga,
Chief Executive Officer da Rheinmetall, às vezes leva 10 anos para receber mísseis dos Estados Unidos. E isso é muito tempo. No entanto, não é garantido que esse projeto vá adiante. Não basta a Rheinmetall receber uma licença para construir as instalações, ela está sugerindo que pode conseguir graças à sua colaboração com a Lockheed Martin. Mas também é necessário tempo para iniciar a produção. Papiga diz que a Rheinmetall poderia ter uma linha de produção em funcionamento em 12 a 13 meses. Isso não quer dizer que os mísseis Patriot inundarão a Europa e a Ucrânia imediatamente. Supondo que a instalação seja construída, a Rheinmetall passaria 2026 construindo motores de mísseis e só começaria a fabricar os próprios mísseis em 2027. A produção total nem mesmo seria possível até 2028 ou 2029. E mesmo que tudo corra bem com este possível acordo, Papagá sugere que as necessidades atuais de mísseis são entre 250 e 300 mísseis, PAC 3 por ano. Somando os 650 que a Lockheed Martin planeja produzir até 2027, teremos entre 900 e 950 por ano. É mais oferta, com certeza, mas ainda não é suficiente para fornecer a todos que querem Patriots. A menos que algo drástico aconteça, como o fim da guerra na Ucrânia. No entanto, medidas estão sendo tomadas na direção certa. Quanto à Ucrânia, ao menos parece que ela receberá um pouco de ajuda para conseguir mais Patriots. Em 14 de julho, a ABC da Austrália informou que Trump afirma que os Estados Unidos da América enviarão mais sistemas Patriot, incluindo mísseis, para a Ucrânia. O custo desses sistemas será reembolsado pelos aliados da OTAN e europeus da América, diz o presidente. Isso pode indicar que os Estados Unidos da América fornecem os mísseis e sistemas diretamente em troca de pagamento. Ou seus parceiros enviam sistemas para a Ucrânia, que os Estados Unidos da América substituem por novos mísseis e baterias Patriot ao custo do doador. No entanto, se funcionar, esta é uma boa notícia para a Ucrânia. O país vai receber mais mísseis Patriot em um momento em que eles são extremamente necessários. Estes são separados dos 10 já alocados como parte do pacote de ajuda militar dos Estados Unidos da América que havia sido pausado. Mas quantos e quando esses mísseis chegarão? São perguntas que ainda precisam ser respondidas. Uma coisa é clara, todos querem mísseis Patriot. Agora, a missão da América é aumentar a produção de todas as formas possíveis para atender a essa demanda. Está tomando algumas medidas internamente, bem como com possíveis licenças. Mas mais precisa ser feito para manter seus próprios estoques e garantir que seus parceiros não esperem até uma década para colocar as mãos em um dos mísseis mais desejados do mundo. Além dos Patriots, há outras ferramentas para combater os ataques aéreos de Putin. A Ucrânia tem mais que podem mirar nas hordas de drones que a Rússia envia todos os meses, incluindo o Skynex da Alemanha. Descubra como esse poderoso sistema de defesa aérea está eliminando drones do céu em nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais vídeos cobrindo o que está acontecendo com o sistema de mísseis Patriot.